Olá, oitavo ano. Caderno de atividades, página 16 a 25, adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Se o adjunto adnominal é aquilo que vem junto com o meu nome, modificando esse nome, o adjunto adverbial vem junto com o verbo, dando uma ideia de circunstância, dando uma ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, companhia e assim por diante. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, do próprio advérbio. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. Meu verbo, respeitam. Respeitam. Muito está me dando uma ideia de intensidade. Ele está modificando, caracterizando esse meu verbo. Porque se eu falasse até que eles se respeitam, nós teríamos um verbo intransitivo. Esse aqui é apenas uma característica do meu verbo. Seu projeto é muito interessante. Olha, se eu tirar esse muito daqui, seu projeto é interessante. Mesma coisa, ele continua modificando a interessante, que é um adjetivo. O time jogou muito mal. Mal é um advérbio. Muito está fazendo o quê? Modificando, acompanhando esse meu advérbio. Que o que nós vimos na tela anterior, adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância e que modifica o sentido de um verbo, um adjetivo e um advérbio, ou um advérbio. Certo? Continuando. Nessas três orações, a palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam. No segundo caso, um adjetivo que é interessante. E no terceiro caso, um advérbio que é mau. Veja o exemplo abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque, amanhã, de bicicleta e aquela velha praça, estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã, ideia de tempo. De bicicleta é o meio pelo qual ele vai chegar nesse lugar. E aquela velha praça, o lugar onde ele está indo, lugar. Então nós temos amanhã, tempo quando, meio como e aquela velha praça onde. Sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos que nós vimos anteriormente pode ser classificado respectivamente em adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de meio e adjunto adverbial de lugar. São os advérbios que nós já vimos em aulas anteriores. O adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio, longe, uma locução adverbial no mar, ou por uma oração. Se o balão pegar fogo, avise-me. Adjunto adverbial ou locução adverbial. Advérbio ou locução adverbial, que é igual a adjunto adverbial. Circunstância, de dúvida, companhia, tempo, lugar, negação, modo, meio, afirmação, frequência, finalidade, intensidade, condição, instrumento, causa e tempo. No caderno de atividade de vocês, tem um quadrinho lá mostrando também. Vírgula, o adjunto adverbial deslocado. Tendo em vista a função desempenhada por este termo, pelo adjunto adverbial, que é a de indicar a circunstância que se envolve o processo verbal, como a de intensificar um verbo, adjetivo ou advérbio, recomenda-se usar vírgula quando ele, o adjunto adverbial, vier após o verbo e seu respectivo complemento. Encontrei alguns professores hoje pela manhã, reunidos com o diretor. Hoje pela manhã encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Aqui ele está deslocado hoje pela manhã, por isso que ele vem entre vírgulas.
Adjunto adverbial anteposto ou intercalado, anteposto antes. O adjunto deve ser separado por vírgula. Entretanto, quando este aparecer em pequena extensão, a vírgula estará dispensada. Olha a diferença das duas frases. Hoje pela manhã, encontrei alguns professores reunidos com o diretor. E amanhã irei rever alguns amigos. A diferença da minha oração, certo? Então, quando ela for menor, uma pequena extensão, nós podemos dispensar o uso da vírgula. O aposto. O aposto é uma explicação, né? Nós já vimos o aposto e vimos o vocativo. Então, o aposto é uma explicação e nós temos alguns tipos de aposto, né? Então, quando for o aposto especificativo, ele não é separado por vírgula. Por exemplo, Machado de Assis, representante do realismo, tornou-se um cânone literário. Estamos diante de um cânone literário, Machado de Assis. E a cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das mais belas do país. Percebam que nessa última, o aposto especificativo, pelo fato de substantivo próprio Rio de Janeiro, individualizar um substantivo comum, que é cidade. Aqui não se usa vírgula. Bons estudos, anotem as dificuldades que vocês encontraram nesse conteúdo, que no nosso próximo encontro, segunda-feira, nós vamos tirá-las. Fiquem bem e até o próximo encontro.